obrigada por aceitar o nosso convite e por compartilhar com a gente agora as suas experiências e dizer o quanto a Fundação fez por você. E eu sei que você é um entusiasta dessa instituição, porque você veio atrás e disse, não, por favor, eu quero participar, me dá uma oportunidade. E a honra é toda nossa, tá bom? Tá Então, ótimo. Tá é com aparecendo você, a pode ir tela? lá. Tá aparecendo a tela aí para vocês, né? Então, pessoal, meu nome é Emerson Costa. O Léo até falou um pouquinho de mim mais cedo. Vou retribuir daqui a pouco. Sou da turma de informática. Entrei em 2003 e fiquei até 2005, né? Então, venho falar aqui um pouco para vocês a respeito da minha carreira atual, que é a História Escola do Trabalho. Um pouco também sou professor universitário, mas eu sei que tem outro amigo que vem também mais para frente falar a respeito, que é o Davi. Então, eu vou focar mais na carreira atual e um pouco de como foi o processo, antes, durante e depois a experiência na Fundação Matias Maquilinha. Então, vou começar com essa frase aqui para vocês, que é uma frase do Christopher Reeve, né? Fala o seguinte, um pouco também daquilo que o Léo vem falando, né? Que muitos dos seus sonhos, eles podem parecer impossíveis, depois esses mesmos sonhos vão parecer improváveis e, enfim, inevitáveis. Isso serve para uma série de situações, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, acadêmico. Você acha que a situação está difícil bastante, que suas metas, seus planos, seus sonhos são difíceis de serem realizados ou impossíveis, né? Você acaba amadurecendo, andando um pouquinho mais e verificando que, na verdade, esse sonho ele deixa de ser impossível, já passa a ser improvável, ainda distante, mas é, já deixou aquela condição de impossível, né? E até que em determinado momento elas se tornam inevitáveis, obrigatórias, acessíveis, né, palpáveis. Então, é interessante que vocês tenham isso em mente, né? Uma frase, uma citação que sempre me estimula, né? Diante das dificuldades. Então, acho que é bem isso, né? Você vai andando os degraus. No início da escada parece que está muito distante, que é impossível chegar lá. No meio da escada parece que você está longe, que você está cansado, que você vai desistir, mas você continua até que em um determinado momento você chega ao seu objetivo. Então, eu estabeleci aqui um roteiro, né, de falar um pouquinho antes, um pouquinho durante, um pouquinho depois. Qual é o parâmetro? O parâmetro é a experiência na fundação, no meu caso era a Fundação Nokia, né, hoje a Fundação Matias Maquilinha. Então, o que aconteceu antes, o que aconteceu ali e o que veio depois disso. Antes, os caminhos que levaram à fundação. Claro que eu não vou voltar muito nisso, porque todos vocês já passaram por essas realidades, ou parecidas, ou melhores ou piores. Mas se antes da fundação ele envolve 3 pontos. O primeiro deles é o desconhecimento, segundo as dificuldades e por fim a oportunidade. Né? O que eu chamo de desconhecimento? Trago aqui a foto da fundação, do prédio tal qual eu conheci, né? Conheci a fundação no dia que eu fui me inscrever, que a inscrição era presencial, dessa exata forma que está nessa imagem aí. Era a Fundação Noca de Ensino quando eu entrei, quando eu saí, e o desconhecimento é porque eu não sabia o que era a Fundação Nokia, né? Na época, hoje Fundação Matias, não sabia o que era, eu imaginava que era uma escola de ensino técnico tão somente, e não sabia que existia também o médio, o concomitante. Apenas uma vez, uma professora minha de terceira série, que hoje é 4º ano, chegou para mim e falou, Emerson, minha filha está estudando nessa escola aqui, quando chegar na 8ª série, que hoje é o 9º ano, se inscreve e faz. Ponto. A única coisa que eu sabia da Fundação Nokia de Ensino era essa indicação de uma professora minha lá do Ensino Fundamental 1. E quando chegou aquela época ali, vi alguns amigos meus fazendo seleção, fazendo cursinho e tal, não tinha condições de pagar cursinho, né? Então me virava ali com o que eu tinha. Minha realidade na época era o quê? Em termos de prática, né? A própria, eu vim de escola pública sempre, naquele momento ali específico era um ano pior, né? Para mim na escola. Estudava tarde, chegava 1 hora na escola, 2h30, 3 horas não tinha mais aula, porque não tinha professor. Né? Então era essa a realidade, o que compensou um pouco ali aquela minha realidade, que eu fazia um curso no Senai de manhã e ali tinha português, tinha matemática, mas acontece que as dificuldades, né, que envolvem essa falta mesmo de acesso à educação nunca me barraram, né? Eu sempre fui atrás, busquei. Quando eu fiz a prova, né, a matéria que eu mais dominava era matemática. Na época era só português e matemática, matemática peso 2, português peso 1.
E eu achei que eu ia me dar bem. Na verdade, fui muito mal em matemática, que tinha peso 2, e fui razoável em português, achei que aquilo ali não seria suficiente, né? Pra vocês terem uma ideia, acho que eu resolvi um terço da prova, chutei mais algumas, e chegou uma hora ali que eu não sabia nem como chutar, e eu olhei meu gabarito, não tinha nenhum A marcado praticamente, saí marcando A em tudo, né? Resultado, né? A oportunidade surgiu. Então, acreditei, até desacreditei depois que eu fiz a prova, mas quando eu fui ver o resultado, meu nome estava ali. E para minha surpresa, na época eram 120 vagas, 40 por curso, né? E meu nome estava ali exatamente bem no meio. Fui 60º de uma lista de 120 naquelas condições, né? Com a nota lá embaixo, mas que a prova estava difícil não só para mim, estava difícil para todo mundo. Eram 40 pessoas por turma, aqui tem a divisão aqui entre particular e pública. Na minha época era 70% pública, 30% particular. E aqui está na ordem, né, de colocação, vocês podem ver o Léo ali como primeiro na escola pública, né, ele sempre dizendo ali que não acreditava em si e tal, mas ele já entrou como primeiro colocado ali. E outros colegas. Eu peguei essa lista aqui, olhei agora rapidamente e cheguei à conclusão de que todos, né, tiveram pelo menos uma formação de nível superior, buscaram seus objetivos, e esses números que a Fundação coloca de que 95% entra numa faculdade, se realiza no mercado, é verdade. Contei pelo menos ali 36 pessoas que tiveram pelo menos uma formação, a maioria em ciência da computação, depois direito, medicina, engenharia, administração e várias outras formações, vocês vão verificar. E contei também rapidamente quem está ali no serviço público, né? E vocês vão entender por que daqui a pouco eu sou uma dessas pessoas, né? Foram 21 pessoas que ingressaram de alguma forma no serviço público. Então, é algo a ser destacado, né? Esse retorno à sociedade. Sei, pelo menos esses 70% que vieram de pública, né? Tiveram, e os particulares também tiveram uma continuidade. Durante, como foi estudar na fundação? Confesso para vocês que foi um caminho que teve desafios, né? Mas que teve ali amizades que fortaleceram, que ajudaram a continuar ali naqueles 3 anos, e inclusive uma amizade que eu guardo até hoje. E houve um momento, né, uma experiência de crescimento, de desenvolvimento. Dentre os desafios eu posso citar adaptação, né? Não por acaso coloquei essa imagem do cálculo, né? Meu susto foi o susto de muitos da minha época, que foi o professor Aldemir. O professor Aldemir foi a primeira prova que todo mundo fazia, era dele, de matemática. Peguei minha prova, de 0 a 10 eu peguei 2. E me assustei. Mas quando eu olhei para o lado, a minha nota tinha sido maior do que metade da sala, que tinha tirado o meio porque acertou o nome. Né? Então eu Eu olhei peguei assim, meio. olha aí, ó, que é difícil, né? Mas é difícil para todo mundo. Aí depois eu peguei a segunda prova de biologia, lembro até hoje, 3,5. Só que aí quando eu olhei pro lado, tava todo mundo com nota maior do que a minha. Então eu falei, ué, alguma coisa tá errada aqui, né? Então, prometi para mim mesmo que eu buscaria até o fim do ano um 10 em matemática, e naquela professora também de biologia eu buscaria nota máxima. Acaba que a professora de matemática, no terceiro e quarto período, eu fechei com 10, os dois períodos, a prova mais difícil dele, fechei também. E a professora de biologia, ela saiu no primeiro ano, ela voltou no segundo. Então, segundo e terceiro ano, meu relato de biologia era de 9, 9,5 para cima, né? 10. Era só notão porque eu coloquei aquilo como desafio para mim. Então, me desafiei mais, estudar, a me dedicar. E você entra num ritmo diferente. Então, quando fala de adaptação, é isso. Você entrar no ritmo ali que é estabelecido na fundação, que você se mantém ali e consegue corresponder a isso. Tudo que vem depois é mais tranquilo. Você sai de 15, 16, 17 disciplinas ali que você tem nos 3 anos, chega na faculdade tem 5, tem 6. Né? Então, é, tudo que vem depois, você já tem aquele ritmo estabelecido e já fica mais tranquilo. Questão de recursos, né? Então, eu tinha vantagem de morar um pouco próximo à fundação, morava ali na Raiz, perto do Jardim Brasil, e não tinha condição de ir, né? Ia de ônibus, né, para não chegar suado na fundação, mas quase todo dia eu voltava andando, né, para economizar o valor do transporte. Eu e alguns amigos ali que moravam na Redondezas também. Então, tinha essa questão, né? Próprio material, livro, era sempre uma dificuldade. Hoje vocês têm livros de empréstimo, né? E a gente não tinha, na época, tinha que ir atrás, pedia de um, pedia de outro. E era uma dificuldade para mim toda vez comprar o material, né? Principalmente os livros, que são bem caros. Em termos de estrutura, eu fiz informática, mas até o fim do terceiro ano, até dezembro,
de 2005, que foi quando eu saí da fundação, não tinha um computador em casa. E internet não tinha, internet celular, a internet era discada, né? Então, tive ele também só em dezembro, porque minha mãe já comprou de forma parcelada, dizendo que eu que ia pagar aquele computador. Então, assim, já entrei com a responsabilidade de ir no meu estágio, e realmente foi o que aconteceu. No meu estágio, eu que paguei, depois o computador, mas durante o período da fundação, eu utilizava muito o laboratório, né? Período ali do intervalo, depois do almoço, sempre estava ali para desenvolver, para estudar, para fazer os trabalhos, enfim, ou ir para a lan house, porque em casa não tinha. Era uma realidade distante da minha. Então, as amizades, né? Tem até uma foto aqui acho que é igual que o Léo colocou, né? Essa foto aqui. É difícil me identificar porque isso aqui foram 25 quilos atrás, né? Ou 15 anos atrás. Então, estou por aqui, né? Tem um monte de gente aqui. Aquela foi a nossa formação. Acho que até hoje estou devendo também a comissão de formatura, que eu não tinha dinheiro para levar minha família. O meu, a minha vaga foi garantida, mas acho que ainda fiquei devendo. Vou até perguntar da Thaís depois, que era a nossa comissão. E as amizades aqui, né? Na casa de amigos nossos, e aqui uma foto mais recente aí na estrutura antiga, a gestora anterior, né? A professora Ana Rita, que era da minha época, inclusive, e alguns amigos que ainda guardo até hoje, a maioria a gente guarda até hoje. Então, coloquei essa imagem aqui, né, para representar o crescimento, né, a ampliação de horizontes, né. Eu via um horizonte muito limitado antes, claro, tinha pretensões, tinha ideias do que eu queria fazer depois, mas que foi a fundação que ampliou essas possibilidades, que me mostrou que realmente eu poderia alcançar o que eu quisesse. Chegou um momento que no primeiro ou segundo ano eu já sabia que o curso que eu escolhesse eu teria condições de passar, né? Pelo menos ali dentro das públicas aqui do estado. Depois, o que mudou, né, a partir dessa experiência da fundação? Eu dividi aqui em 3 pontos, falando sobre faculdade, sobre a profissão e sobre família. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Sobre faculdade, o Léo falou aqui que eu tinha muito em mente que eu queria, mas eu tinha realmente essa pretensão antes de entrar na fundação, mas eu cheguei a fazer, tipo, no Senai eu fazia mecânica de automóveis, né? Até que eu saí para a fundação para fazer informática. E durante a fundação eu pensei se eu faria engenharia, se eu faria. Até medicina passou bem rápido, mas passou. Se eu faria física, que era uma matéria que eu gostava muito. Então, assim, eu era muito bom nessa parte de exatas e foi o que me sustentou em todos os anos do PSC, vestibular, enfim. Mas chegou no terceiro ano ali ainda com dúvidas e acabei realmente decidindo que eu queria seguir nessa área, queria fazer uma diferença tanto para mim, como para minha família, como para a sociedade, por meio do direito. Foi algo que eu escolhi e que eu não via dificuldades também, né? Gostava de matérias como sociologia, como outras filosofia afins, e segui essa área. Então, em termos de profissão, eu coloquei aqui um pouco do técnico, né? Porque a vantagem de ter feito técnica informática é que eu pude me sustentar na faculdade, né? Enquanto eu fazia o estágio, enquanto eu trabalhava ali na área técnica, né? Como programador numa grande loja, empresa aqui de Manaus durante algum tempo, até o meio da faculdade. E depois já passei no concurso de nível médio no Tribunal de Contas e quando terminei a faculdade passei na fiscalização do trabalho, que é uma profissão que eu conheci no último ano da faculdade, para vocês terem uma ideia. Então, o seu plano, o seu projeto de vida, ele vai se adequando conforme a experiência que você vai tendo, vai guardando. E aqui essas fotos. A primeira aqui, ainda na área técnica, né? Depois, no ensino superior, já aqui uma operação de fiscalização de combate ao trabalho escravo no interior do Pará. Aqui, mais recente, foi do ano passado, da Semana da Aprendizagem, que foi em agosto do ano passado. A gente reuniu 800 pessoas, entre aprendizes, empresas, autoridades, lá no auditório do TRT. E aqui, mais embaixo, relacionado a outra, né, carreira que decidi seguir ultimamente, aí também, que é a docência de ensino superior, aqui, levando alunos para a parte prática. Então, me pediram para falar um pouco sobre valores, né? Eu peguei uma notícia recente aí do G1 que falava sobre essas duas, né? Fiscalização em geral, não apenas a minha, mas estadual, municipal, federal. Essa quantidade aqui, que é o que declarou no imposto de 2019, aqui é o valor médio. E aqui a profissão de ensino superior também, né? Esse quantitativo e o valor médio da profissão. Quanto ao aspecto família, né? Então, é relevante que aqui eu trouxe a foto do meu casamento, que tem pelo menos, acho que 6 pessoas, mais 2 aqui, 8 pessoas que foram da minha turma da fundação.
Meu irmão também estudou um tempo depois, ele pegou a fase de transição entre o prédio antigo e o prédio novo, e também fez direito, e hoje ele é procurador do Estado. E também a minha esposa, né? Foi da minha turma, Natália, ela fez enfermagem, ela é professora da UEA. E aí, nosso ensaio de casamento, uma parte dele foi no própria fundação, aqui é uma sala de aula, aqui é a biblioteca, né? Você deve conhecer bem. Então, não tem como esquecer a fundação. Primeiro que onde eu vou, sempre tem alguém, sempre conheço alguém. Onde eu trabalhei, sempre teve alguém da fundação. E convivo, né? Com meu irmão, que foi da fundação, e minha esposa. E vários amigos. E aqui mais recente, algumas visitas à fundação. Então, por meio do meu trabalho, dentro de uma série de situações que eu posso desenvolver, o combate ao trabalho infantil, que é o que eu coordeno aqui no Estado, e a seção de aprendiz no mercado de trabalho. Então, uma parte dessa função social, que eu acho que a gente deve retornar à sociedade, eu procuro desenvolver esse formato, né? Levando jovens de projetos sociais para conhecer o prédio, conhecer como que a educação pode transformar as realidades, né? E aqui uma situação dessa semana mesmo, acho que foi segunda-feira, terça-feira, não lembro o dia, num projeto social também falando sobre a Covid, sobre o racismo e sobre o fascismo, né? Também no projeto social aqui de Manaus. E por fim eu deixo essa mensagem para vocês, né? Chico Buarque, de que as pessoas têm medo de mudanças. Eu tenho medo de que as coisas nunca mudem. Então, sempre busquem acreditar que é possível ocupar outros espaços, que é possível mudar realidades e se empenhem nesse sentido, né? Não estou dizendo que é fácil, né? Nunca vou dizer que foi fácil, mas que a dedicação e o empenho eles são fundamentais nesse processo. Muito obrigado. Top. Emerson, Oi. muito obrigada. Não vai dar tempo das perguntas. Mas foi Magnífico. fantástico, tá bom? Tu tens Instagram? Sim, Coloca aí também. nos comentários, porque se você tiver uma pergunta pro Emerson, manda lá no direct dele, lá no Instagram dele, né? Que eu tenho certeza que ele vai se responder. E a gente precisa tirar foto também, Emerson. Então dá um sorriso aí, por favor. Vai lá, Stephanie. Beleza! Muito obrigada, Emerson. Eu tenho certeza que os alunos vão entrar em contato com você para perguntar mais sobre a carreira de direito. Nós não temos só o Emerson falando sobre a carreira de direito, tá bom, gente? Nós vamos ter nos outros dias também outros palestrantes, mas foi complementando aqui para a finalização, obrigado por mostrar formação, o seu amor, assim, é muito legal ver os alunos, os ex-alunos, quando falam da fundação, tem um brilho assim nos olhos. Nossa, isso é muito legal, gente. De verdade. Muito obrigada mesmo. Muito inspirador.